Ele comia avião. Sim, você leu certo. Um avião inteiro, com garfo, faca e um sistema digestivo que fazia inveja a trituradores industriais. O nome dele era Michel Lotito, mas o mundo conheceu como Monsieur Mangetout. Traduzindo direto do francês: Senhor come tudo. Poético? Nem tanto. Literal? Infelizmente sim. Imagine um cara que olha para uma bicicleta e vê um prato principal, que encara uma TV antiga, como quem analisa o cardápio do dia. Michel não era apenas excêntrico. Ele era um lembrete cruel de que a realidade sempre consegue ser mais esquisita do que a ficção. E que o ser humano, se tiver tempo e ausência total de noção, é capaz de qualquer coisa. Tudo começou nos anos 70. O mundo vivia sua fase disco. Os carros ainda eram tanques cromados e a TV a cores parecia o ápice da tecnologia. Aí chega um francês franzino e diz: eu como metal. E não no sentido figurado de ouvir Iron Maiden no fone de ouvido. Ele comia metal mesmo. Mastigava, engolia, digeria e pedia sobremesa. No início, pensaram que era truque de mágico, ruim. Mais um ilusionista de esquina com um contrato vitalício num circo decadente. Mas aí, ele começou a comer um avião, um Cessna 150, modelo leve, monomotor, com 160 quilos de alumínio, borracha, vidro e, aparentemente, bastante proteína. Metálica pro Michel. Peça por peça, ele desmontou o avião com a ajuda de mecânicos e digeriu tudo com a ajuda de óleo mineral, litros de água e nenhum instinto de autopreservação. Ah, e tudo com plateia, porque, claro, se você vai destruir sua anatomia de forma pública, é melhor que tenha aplausos. A bizarrice virou manchete. Programas de TV, jornais sensacionalistas, médicos curiosos, turistas confusos. E o mais incrível, era real. Médicos examinaram. Cientistas confirmaram. Ele não só conseguia digerir metais e vidros, como fazia isso melhor que você digere um pastel de feira. Ele tinha laudos, radiografias, testemunhas e provavelmente o único histórico médico no mundo onde a frase "ingeriu um carrinho de supermercado" aparece sem ironia. Enquanto isso, você aí sofre para engolir comprimido sem fazer careta. A existência de Michel Lotito não é apenas uma nota de rodapé no livro das excentricidades humanas. Ela é um tapa de luva suja de graxa na nossa crença de que o corpo humano tem limites. Ele redefiniu o conceito de dieta sólida, com um menu que incluía pregos, espadas, vidro moído e uma televisão inteira, marca Philips. E tudo isso com elegância. Nada de vídeos no YouTube, nada de cortes rápidos, nem edição, com musiquinha. Era só ele, um prato de sucata e uma audiência incrédula. Como se estivessem assistindo a uma performance artística, de mau gosto e ótima digestão. E assim começava o espetáculo mais indigesto do século XX. Um homem, um avião e um apetite que ninguém pediu para entender. A pergunta não é como ele não morreu ali mesmo. É, por que a gente sentou? Para assistir? Você já se sentiu especial porque consegue digerir lactose? Parabéns, você é um amador. Michel Lotito era um mutante gastrointestinal, um X-Men da culinária metálica.
Enquanto você toma omeprazol por causa de 3 fatias de pizza, ele terminava um prato de rolamento de bicicleta com uma taça de caco de vidro vintage. E não era performance, era anatomia. A ciência, empolgada e levemente enojada, fez o que faz de melhor. Colocou o homem num laboratório. Foi aí que descobriram que Michel tinha pica. Não o Pokémon. Pica é uma condição rara, onde a pessoa sente vontade de comer coisas que não são alimentos. Terra, giz, metal, vidro. A lista é longa e levemente preocupante. Mas, no caso do Lotito, a coisa foi além da compulsão. O corpo dele era feito para isso. Os médicos analisaram tudo: saliva, estômago, intestinos. O resultado? Ele tinha uma parede estomacal até 2 vezes mais espessa que o normal. Sim, o estômago dele parecia mais uma câmara de pressão blindada do que um órgão humano. E a acidez gástrica? Nível derrete uma moeda antes do almoço. Era como se ele tivesse uma refinaria dentro do abdômen. Um sistema digestivo que não lia o manual do corpo humano. Enquanto nós digerimos macarrão em 6 horas, Michel terminava uma lâmina de barbear em 2. E, claro, você está se perguntando, mas isso fazia mal? Sim, óbvio. Ele era um ser humano, não uma fornalha do inferno. Mas o corpo dele se adaptou como se dissesse: ok, se a gente vai mesmo comer cadeira dobrável, vamos fazer isso direito. Michel tomava litros de óleo mineral por refeição. Não por frescura gourmet, mas para ajudar o metal a descer suave, tipo shot de tequila para parafuso. A cada nova refeição de sucata, o estômago dele reafirmava que a biologia é uma sugestão, não uma regra. E os médicos, em vez de interná-lo, faziam fila para vê-lo em ação. Ele virou um estudo de caso, uma celebridade da radiologia, alguém que aparecia em congressos médicos com o carisma de um popstar, que mastigava colher ao vivo. Sério. Em uma demonstração, ele mordeu uma taça de vidro com a mesma tranquilidade de quem parte um pão francês. A plateia oscilava entre horror e aplausos. E claro, como todo fenômeno, Michel era uma contradição ambulante. Ele digeria lâmpadas, mas não conseguia comer maçã. Vomitou tentando comer banana. Passava mal com arroz. O que o matava era salada. É como se a natureza tivesse falado: você pode comer a Torre Eiffel inteira, mas vai sofrer horrores com um tomatinho cereja. Os nutricionistas, coitados, entraram em colapso. Como você prescreve uma dieta para alguém que janta corrimão? Michel não era um palhaço de circo. Ele era uma aberração clínica com selo ISO de autenticidade. Documentado, examinado, testado. E mesmo assim, ainda parecia mentira. Porque no fundo, o corpo dele afrontava tudo o que acreditamos sobre limite. Enquanto a humanidade inventava dietas detox e jejum intermitente, ele fazia a digestão de um carrinho de supermercado inteiro em 2 meses. E ainda se sentia leve. Não havia Photoshop, não havia deepfake. A bizarrice era genuína, registrada por médicos e arquivada em jornais. E a pergunta que ecoava era simples e absurda: como ele ainda está vivo? A resposta? Ninguém sabia. O cara tinha um intestino que parecia feito de titânio revestido com teflon. E uma vida que desafiava a lógica, não com superpoderes, mas com mutação bioquímica funcional.
sem efeitos especiais. Só o talento de mastigar o impossível. A ironia? Ele não fazia isso por fama. Fazia porque o corpo dele pedia aquilo. Enquanto a gente come por prazer, por ansiedade, por gula ou por tédio, ele comia porque era a única coisa que funcionava. E talvez, só talvez, essa seja a parte mais surreal de todas. O avião não era o truque. O truque era o corpo dele, funcionando como se tivesse saído de uma linha de montagem errada. Michel Lotito, o homem que digeria o impossível e que fez a ciência parar de rir para começar a estudar. Não era alegoria, não era metáfora, era um avião, com asas, hélice, painel de controle, banco de couro, tudo incluído. E Michel Lotito comeu o Cessna 150 como quem come uma lasanha, só que com um pouco mais de dificuldade para mastigar. O trem de pouso. Entre 1978 e 1980, ele levou cerca de 2 anos para completar a refeição mais absurda da história da aviação civil. Um Cessna tem aproximadamente 160 quilos de metal e outros tantos de componentes plásticos, borracha, vidro e materiais que, até onde sabemos, não costumam constar na pirâmide alimentar. Mas Michel era um homem fora da dieta e da realidade. Ele desmontava o avião em pequenas partes, lixava algumas para reduzir risco de perfuração interna. Olha o profissionalismo! Mergulhava as peças em óleo mineral e mandava para dentro. Detalhe importante: tudo documentado. Ele guardava pedaços, fazia exames de raio-x, mostrando as peças dentro do estômago. Registrava cada parte da refeição, como quem monta um álbum de figurinhas aeronáuticas doentias. E não pense que isso era um ato solitário no porão de casa. Ele se apresentava em eventos públicos, feiras, programas de TV. A plateia assistia em silêncio, com a mesma expressão que você faz quando vê alguém lambendo pilha para saber se tem carga. E assim nasceu o que talvez seja o único caso na história em que comer um avião foi mais lucrativo do que pilotar um humano. Lotito virou atração mundial. Viajou o mundo de forma mais tradicional, diga-se de passagem. Apareceu em talk shows, recebeu convites para apresentações em Las Vegas, Japão e até em eventos médicos, onde os doutores não sabiam se diagnosticavam ou pediam autógrafo. Ele virou celebridade sem cantar, sem dançar, sem atuar, sem dublar cachorro em comédia pastelão, apenas comendo coisas que jamais deveriam ser engolidas. E aqui entra uma ironia cósmica daquelas. O auge da fama de Michel aconteceu antes da internet. Sem viral, sem TikTok, sem filtro de engajamento. Só boca, metal e aplausos. Em tempos onde você precisa de coreografia, engajamento multiplataforma e 3 crises existenciais por semana para manter um público, Michel Lotito subia num palco, mordia um retrovisor e conquistava o mundo. Era grotesco, mas era honesto. Porque no fim das contas, ele não prometia nada além da insanidade que entregava. Você pagava para ver um homem comer um rádio. E ele comia. Nada de roteiro. Nada de ilusão. Nada de baseado em fatos reais. Ali, os fatos reais estavam sendo mastigados em tempo real. E enquanto a televisão cuspia escândalos políticos, tramas de novela e previsões do tempo erradas, Michel engolia o próprio receptor de TV e ficava em paz. Literalmente.
o homem se tornou símbolo involuntário da cultura do absurdo, não porque enganava, mas porque escancarava o quão fundo a humanidade está disposta a ir por um bom espetáculo. Você duvida, assiste, arregala os olhos, ri e aplaude. Porque o mundo pode ser cruel, mas sempre sobra espaço para um francês devorando um carrinho de compras. É quase terapêutico. E quanto mais ele comia, mais crescia a lista de perguntas sem resposta. Como o corpo dele aguenta? Por que ele faz isso? E a mais incômoda, por que a gente não consegue parar de olhar? Michel era o tipo de fenômeno que força o cérebro a inventar explicações. Deve ser mentira. Tem algum truque. É encenação. Mas não tinha. Os exames médicos confirmavam. Os pedaços estavam lá. As radiografias eram públicas. Era real. Estranho. Horrível. E por algum motivo, irresistível. No fim, não era sobre o avião. Era sobre alguém conseguir aquilo que não deveria ser possível. E nós, claro, assistimos. Com o mesmo fascínio mórbido de quem assiste o circo pegar fogo e torce para queimar mais devagar. O Cessna foi engolido. A fama foi servida. E o mundo, faminto por bizarrices, se serviu de tudo com gosto. Claro que surgiram céticos. O mundo não deixa ninguém comer um avião em paz. Logo, apareceram os fiscais do impossível. É encenação, diziam. Ele deve esconder as peças. Deve cuspir depois. Deve ser CGI. CGI. Em 1980. Esses são os mesmos que acham que a Lua é um telão da NASA. Mas eis o problema. Ninguém conseguia provar nada. Nem uma imagem mostrando o truque. Nem uma denúncia. Nem um dentista revoltado dizendo: esse homem não mastiga direito. Nada. Só o som de metal rangendo entre dentes humanos. E exames clínicos dizendo: sim, ele digeriu isso aqui. Sim, ele está vivo. Não, a gente também não entende. Michel continuava comendo. E não parava no avião. Ele encarava espadas como quem devora uma baguete. Comia vidro moído como se fosse açúcar mascavo gourmet. Pregos, correntes, cadeiras, bicicletas, moedas. Tudo sempre com a mesma tranquilidade de quem mastiga pipoca no cinema. E, ironicamente, era exatamente isso que ele não conseguia comer. Porque aí vem o detalhe mais tragicômico de toda essa saga. Michel não podia comer comida de verdade. Sim, a única coisa que todo mundo come fazia mal para ele. Frutas, dava dor de estômago. Verduras, vomitava. Pão, arroz, macarrão, tudo proibido. O sistema digestivo que aguentava pedaços de para-choque não aguentava um pedaço de banana. É quase poético, né? O homem que digeria um aparelho de fax inteiro não podia comer salada. Parecia roteiro de fábula moderna, escrita por um roteirista bêbado e rancoroso. Tipo, você quer ser especial? Ok, mas nunca mais vai comer uma maçã. Essa limitação alimentar fez os médicos coçarem a cabeça e desistirem de dar conselhos. O plano alimentar dele basicamente consistia em: evite alimentos orgânicos, priorize materiais da indústria automobilística, hidrate com óleo mineral. E boa sorte! E aí entra o momento em que a realidade começa a parecer mal escrita, porque os questionamentos continuavam, e com razão. Será que ele engolia mesmo? Será que não fingia?
Será que os pedaços não eram menores do que parecia? Mas todos os testes médicos batiam. Michel não era mágico. Ele era um corpo que, por um desses erros genéticos deliciosos, havia sido projetado para desafiar a lógica da digestão. Ele não precisava de palco, não fazia números com luz piscando. Ele só comia. E o mais louco, ele nem tentava te convencer. Não fazia discurso, não se explicava. Apenas apontava para o raio-x com a chave de fenda no estômago e dizia: "Tá aí. Quer mais o quê?" A dúvida ficou no ar como um cheiro de tinta nova em apartamento alugado. Você sente, mas não sabe se acredita. E o mundo continuou observando. Os olhos entrecerrados, os neurônios em curto, tentando decidir se aquilo era loucura, milagre, mutação ou performance conceitual de um artista francês muito comprometido com a metáfora. Só que quanto mais você duvida, mais fascinante fica. Michel era a versão humana de uma teoria da conspiração que ninguém conseguia refutar. Ele era o avião engolido do mundo real. Você podia jurar que era mentira, mas tudo o que havia para provar o contrário estava escancarado. E mesmo assim, algo no fundo do cérebro implorava: "Não pode ser real! Não pode!" E talvez seja por isso que tanta gente acompanhava. Porque o que é mais hipnótico que a dúvida sem resposta? O prazer estranho de ver algo que o mundo todo diz ser impossível acontecer bem diante dos seus olhos, sem efeitos, sem cortes, sem trilha sonora dramática. Só um homem e uma bicicleta sendo mastigada. O espetáculo da incredulidade. Religião do impossível. Michel Lotito era o apóstolo do absurdo, e cada colherada de parafuso era uma nova pregação. Michel Lotito morreu em 2007. E não foi engasgado com um carburador. Não explodiu depois de comer uma bateria alcalina. Não foi encontrado desmaiado com um velocímetro na traqueia. Morreu de causas naturais. Como um senhor francês, qualquer, sem espetáculo, sem prato de metal na mão. Só morreu, e isso talvez tenha sido o mais anticlimático possível, porque o mundo esperava, ou torcia em silêncio, por um final cinematográfico. Uma sirene, um raio-x que revela um mini-helicóptero dentro do fígado. Um obituário dizendo última refeição. Uma torradeira completa com plug. Mas não. Michel apenas expirou, discretamente, como se até a morte tivesse dito: "Com esse aí, melhor não mexer." E o mais absurdo, ele tinha só 57 anos? Sim, você aí, que ficou mal com uma farofa fora do prazo, talvez vá mais longe do que o homem que jantava cortador de unha. A vida é irônica, mas o sistema digestivo, aparentemente, é um comediante de stand-up ácido. Mas a história dele não terminou com o obituário, porque o mundo, esse eterno comedor de narrativas bizarras, não esqueceu. Muito pelo contrário. Michel Lotito virou referência cultural. Listas de recordes, estudos médicos, memes pré-históricos, quando a internet ainda era movida a linha de escada. O homem que comeu um avião foi parar em livros escolares, documentários e tatuagens. Sim, alguém tatuou ele mastigando uma chave inglesa. Porque, claro, e aí vem a parte filosófica, porque todo absurdo inevitavelmente nos empurra para alguma reflexão esquisita. O que fazia Michel tão fascinante
não era só o que ele comia. Era o fato de que ele podia fazer o impossível. E Yushev fazia sem parecer surpreso com isso, sem gritar, sem explicar, sem se justificar. Enquanto o mundo se afoga em gurus que prometem te ensinar a viver fora da caixa, Michel mastigava a caixa, com lacre e tudo. Ele nunca quis criar um culto. Nunca tentou vender curso online de digestão não convencional. Nunca fez um TED Talk chamado Coma Seus Limites. Ele só comia e deixava o mundo digerir a própria reação. No fim, o que Michel engolia não era só metal. Era incredulidade. A nossa. O ceticismo coletivo sendo triturado, uma peça por vez. E a pergunta que fica, enterrada junto com ele, não é como isso foi possível, mas sim, por que a gente precisava tanto acreditar? Por que multidões se reuniam para ver um homem destruir o próprio estômago lentamente com parafusos? Por que as câmeras ligavam? Por que a ciência observava, encantada? Por que jornais davam manchete? Porque você está aqui agora, ouvindo essa história até o fim. Resposta rápida, porque é insano. Resposta real, porque Michel era um espelho torto da nossa obsessão coletiva pelo absurdo. A encarnação de tudo que parece piada, mas é notícia. De tudo que parece fake, mas tem laudo médico. No fundo, ele não precisava convencer ninguém. Não precisava provar, nem mesmo explicar. Bastava sentar, necuar, colocar um pedaço de bicicleta no prato, e mastigar. Com calma, sem pressa, como se dissesse, sem dizer, se vocês vão engolir qualquer coisa, então eu também posso. No fim, Michel mastigou o impossível, e a gente, como sempre, engoliu a história com mais facilidade do que devia. Agora me diz, qual seria o seu prato principal se ninguém te dissesse que não pode? Comenta, reage, ou só fica aí digerindo. O labirinto continua servindo, mas cuidado, nem tudo que parece absurdo é indigesto.